Essa é uma foto minha tirada quando eu tava com exatamente 70 quilinhos. Até hoje eu gosto dessas fotos, olha o rosto gordinho. Agora, esse sou eu 6 meses antes, me alimentando mal com 59 quilos, olheiras e pensamentos perigosos, porque de longe essa época foi a pior época da minha vida. E até nessa foto as coisas não estavam melhores, elas só tinham melhorado superficialmente. Mas por que eu vou contar essa história pessoal? Esses dias eu assisti um vídeo chamado A Alegria de uma Vida Sem Sexo e Dinheiro. Eu queria comentar sobre esse vídeo aqui no canal, porque ele acabou me lembrando um pouco de um período triste da minha vida. De como eu acabei começando um ano achando que iria conseguir todos os meus objetivos e na verdade eu só conquistei todos os meus pesadelos. Mas também não foi só isso, porque eu acabei aprendendo algo muito importante. Essa história, ela tem 3 partes, um começo, um meio e um fim. Eu vou contando ela conforme vamos assistindo esse vídeo, mas antes eu pelo menos tenho que te dar o contexto dela. Eu nunca me considerei uma pessoa muito feliz, na verdade eu achava que felicidade era apenas para pessoas que mereciam. Mas mesmo assim, eu posso dizer que eu era bem alegre antes desse evento. E eu sempre tive um espírito meio inventivo, eu gostava de criar coisas, por isso eu sempre tive vários negócios. Eu já vendi coisa na rua, eu já tive minha própria hamburgueria, eu até tive uma loja de dropshipping, por exemplo. Tudo fracassou, exceto a hamburgueria, ela foi um conflito de interesse entre os sócios, no caso. Mas enfim, depois de várias tentativas frustradas de iniciar um negócio, eu acabei desistindo e pensando, quer saber, eu vou trabalhar em alguma coisa, algum lugar que me dê mais dinheiro. Até que me surgiu a oportunidade de eu sair do meu estado, onde mora eu e minha família, né, no caso na época, e para ir para esse outro estado, completamente diferente, tá? Onde eu quase não conhecia ninguém, eu conhecia 3 pessoas no máximo. Então eu fui e foi um grande choque de cultura, tá? Porque eu sentia falta de casa. Eita, peraí, tá erradinho aqui. Eu tava sentindo saudade dos meus amigos, da minha família, o que pra mim era uma coisa nova, porque antigamente eu era bem egoísta, tá? Nesse sentido. E também bem fechado. Mas tudo bem, afinal de contas eu conseguiria novos amigos quando eu estivesse trabalhando nesses lugares, certo? O resumo da ópera é que eu enfrentei conflitos dentro do trabalho e acabei vendo como o mundo real ele realmente é. Ele amassa você. Eu comecei a me sentir um fracassado por não conseguir as conquistas que eu pensava que iria conseguir rápido. Na época eu tava morando num lugar horrível, eu não tinha absolutamente nada, as coisas que eu tinha eu deixei pra trás. E além disso, eu me sentia sozinho. A sensação era que eu tinha deixado pra trás tudo aquilo que eu sempre quis, sabe? Como se eu descobrisse que eu sempre tinha o que eu queria. Como se antes eu estivesse no zero, eu me sentisse estando no zero, e agora eu estivesse no menos 100. Entendeu? E não é um exagero, essa viagem não fez muito bem pra minha saúde. Eu fiquei com ansiedade, depressão, eu parei de me alimentar direito, eu comecei a dormir mal, meu cabelo literalmente começou a cair, cara. Eu tava ficando careca, literalmente. Coisa de colocar a mão no cabelo, tirar e ver um tufo assim de cabelo, sabe, na minha mão. Eu fiquei muito magro e o pior é que eu tinha um emprego muito insalubre, cara. Ele pagava bem, que era o que eu queria, mas ele sugava toda a minha energia física. Até que teve um dia que eu parei e percebi que eu tava muito vazio. E a única coisa que eu tinha era dinheiro. Sério, eu não tinha suporte, eu não tinha amigo, era só eu, sozinho. Ficava com aquele pensamento, eu preciso ser forte, eu preciso ser homem. Eu tinha em mente exemplos de outras pessoas conhecidas, né? Que tinham feito praticamente a mesma coisa de mudar de estado e tal. E eles não aparentavam ter passado por esse período de depressão que eu tive. E eu criava aquela motivação, né? Eu decidia ir pra cima mais uma vez. Ah, se fulano de tal deu certo, também consigo. Eu me coloquei em uma posição ruim de propósito. Não foi ninguém que me colocou lá, eu fui por pura ganância e egoísmo. E o resultado era tristeza, depressão, dinheiro. E meu cabelo, eu fiquei muito frustrado pelo fato do meu cabelo começar a cair. Agora, eu vou dar uma pausa na história, tá? Eu preciso mostrar o vídeo do monge pra vocês, ok? Vamos começar. I don't have sex or look at pornography. I don't have a bank account or any money to my name. I don't eat meat or take any form of intoxication. I don't play sports, watch movies or eat at restaurants. I wear the same clothes every day. I wake up at 3:30 a.m., meditate for 2 hours, pray and sing to God for hours a day, read ancient scriptures for at least an hour, and engage in voluntary service 8 to 10 hours a day. And yet, I'm likely one of the happiest people you'll ever meet. Not despite these things, but because of them. But why would anyone purposely avoid enjoying life? Quando eu vi esse vídeo pela primeira vez, que foi semana passada, eu fiquei pensando sobre a frase dele. Quem é que tenta propositalmente evitar de aproveitar a vida? E isso acabou me fazendo lembrar de mim no passado. Meu maior objetivo era ser rico, e eu lembro de sacrificar bons momentos
por esse objetivo. Eu lembro de estar sacrificando a minha própria saúde física, trabalhando em uma fábrica e mental para conseguir ter dinheiro. E agora que eu tinha dinheiro, eu era a pessoa mais infeliz do mundo. Para tentar aproveitar a vida, eu saía com os meus amigos do lugar onde eu morava. E eu morava em uma república, né? Que era horrível. Enfim, nunca moro em uma república, tá? Daí eu saía com os rapazes e eles tinham aquela visão fechada de vida, né? Que é sair final de semana e beber, ir pra balada, enfim. Então eu acompanhava eles pra tentar sentir alguma coisa. Foi aí que eu aprendi a beber, inclusive. E eu não gosto de beber. A única graça pra mim em bebida é beber e passar mal. Que é uma forma... Oi, deu um likezinho aqui. E como eu não gosto de passar mal, então eu não deveria beber. Mas lembre-se, eu tava mal, então eu achava que isso era bom pra mim. Até os rapazes que eu saía, eles estranhavam alguns comportamentos desse tipo, porque eles falavam assim: pô, você é uma pessoa muito inteligente, você não deveria estar no nosso meio. Literalmente o que o monge tá falando, eu tava evitando de aproveitar a vida. E no fundo eu sabia disso. Mas aqui vem a pergunta, você sabe o que significa aproveitar a vida? Vamos continuar o vídeo. How long can you go without sex, bro? Forever. As long as I get the money, I can go forever. I can my with $1 million. How long could you go without it, bro? About a day or two. Like most people, I used to think that money and sex would bring me satisfaction. Growing up, I was always looking forward to the next big thing. Finish school, get a job, car, house, kids. That will fulfill all my desires. In middle school, they told us high school would be better. In high school, they told us university would be better. But instead, I found that I was only getting more stressed out about that which didn't seem to matter in the grand scale of things. Esses dias eu vi um vídeo de um homem mais velho, tá? Eu não recordo o nome, que tem um canal sobre Bitcoin. Ele tem um vídeo mais filosófico, onde ele diz que ele encontrou felicidade no percurso dos objetivos. É mais ou menos isso. Ele tinha um objetivo de ter 10 mil reais, só que ele se sentia mais feliz durante a trajetória para arranjar esse dinheiro do que quando ele finalmente conseguiu os 10 mil reais. Daí ele foi aumentando a meta para 20, 30, 100, 200 mil reais. E ele continuou sentindo a mesma coisa. Aquela velha frase, né? É a ânsia de ter e o tédio de possuir. A conclusão que ele tirou no vídeo é que a felicidade está nas ações que você está fazendo e não necessariamente na conclusão dessa ação. E ele está correto. Você realmente se sente mais feliz na trajetória do que quando conclui o que você queria. E você sente isso. Só que as pessoas acabam adotando essa ideia de que você precisa de cada vez mais e mais para continuar sendo feliz. Eu até já ouvi o apresentador do Flow, o Igor, falar que hoje em dia ele tem um objetivo muito grande, que é justamente para adiar essa sensação de tédio, de possuir, né? Isso é um grande tiro no pé, na minha humilde opinião. Então, será que esse conceito de felicidade ele não tá errado? A gente já vai ver isso. I'm not alone. And now there's a new study finding that there has been a significant rise in major depression among young people in the U.S. How I know I had mental health problems was I pulled the trigger. You actually pulled the trigger? Yeah, I pulled the trigger. I have been depressed. I haven't told anybody that because I don't like making my problems other people's problems. Eu também quero falar sobre a frase desse rapaz aí de que ele não quer incomodar as pessoas. A verdade é que as pessoas não se importam quando você está mal, e principalmente se você for homem. Os homens não podem chorar. Eu até tenho alguns vídeos onde eu falo que a sociedade deveria questionar essa questão, porém eu sinceramente duvido muito que isso mude, porque a minha experiência é que eu já fui ridicularizado por demonstrar a minha fraqueza para outras pessoas. Enquanto eu tava lá depressivo com um trabalho ruim e me culpando constantemente porque tecnicamente a culpa era minha mesmo, eu tentava falar sobre a minha tristeza para outras pessoas. Amigos da internet, amigos do dia a dia, enfim. Adivinha qual foi o resultado? Mandaram eu virar homem. Gente, essa câmera não tá muito legal. Outros colegas começaram a falar pra eu procurar um psicólogo, uma terapia e por aí vai. Só que eu nunca gostei de psicólogos, tá? Por várias razões. Eu posso até fazer um vídeo inteiro só falando sobre isso futuramente, quem sabe. Mas independente dos meus amigos estarem certos ou não, fato é que esses amigos eles não foram meus amigos nesse momento. Era como se eles estivessem dizendo, isso não é problema meu, não fale sobre o seu problema pra mim, seja homem e caia fora. Isso é completamente rude, mas também é justo. Ninguém quer outra pessoa reclamando sobre problemas pra ela. E veja, eu tive 2 amigos que tentaram me ajudar nessa época, ao menos tentando ouvir. Só que era nítido, né, que eu tava incomodando eles. No geral, é importante tomar cuidado com quem a pessoa
considera amigo. Inclusive, algumas pessoas usaram esse problema que eu tava passando pra me diminuir futuramente. Foi um caso bem curioso. As pessoas hoje são completamente incapazes de demonstrar o mínimo de compaixão e empatia por outras pessoas. Elas só pensam nelas mesmas, sabe? E se você tiver qualquer problema mental, ao invés dos seus amigos agirem como amigos e te ouvirem e te acolherem, eles podem mandar você calar a boca e procurar um psicólogo. Leia A Cultura do Narcisismo, inclusive. É muito bom. Enfim, vamos continuar antes que eu comece um monólogo do porquê eu não gosto de psicólogos. Many people feel bored and dissatisfied, unsure of how they got there and how to feel alive again. But it's a silent pandemic. While most people won't outwardly admit it, many are deeply suffering on the inside. What I found is that true happiness is out there. It's just that everyone is looking in the wrong place. I was seeking fulfillment in fleeting, temporary bursts of dopamine. Todo vídeo de autoajuda tem a palavra dopamina inserida, tá? Basta você procurar, é sempre assim. Enfim. Dopamine. Go out to that party, watch that new movie, take that vacation. But that short feeling of elation was always followed by a return to normalcy and an unsettling feeling that something was missing. While contemplating these things, a young guy with a shaved head wearing orange robes handed me a book. I didn't know it at the time, but my life had just changed completely. Inside, I found answers to all these questions that had been weighing on me for years. I gradually began practicing the principles the book spoke about and saw my life changing for the better. Isso eu acho bem paia dos criadores de conteúdo e também dos marqueteiros digitais. Se você notar, todos eles mostram que a solução para o problema deles caiu do céu. Foi o curso mágico, a informação certa, o livro entregue por um voluntário, ou sei lá. Sempre a mesma história. Eu acho isso bem prejudicial porque faz as pessoas hoje em dia esperarem por uma solução que vai literalmente ser entregue nas mãos delas. Isso é problemático, porque quando a solução finalmente vier para suas mãos, você vai jogar ela pro lado pensando que não é aquilo. Veja, não é que uma solução vai cair do céu. Na verdade, as soluções já estão caindo do céu, por assim dizer. É geralmente a pessoa que está passando por um momento difícil que não quer pegar. Um rapaz passando por uma dificuldade vê um vídeo sobre como ganhar dinheiro e decide aplicar. Ele é responsável pela própria felicidade dele. Ninguém é responsável pela felicidade, exceto você mesmo. Ninguém vai te fazer feliz, ninguém vai fazer nada por você e nem deveria. Existe um episódio do BoJack Horseman que eles se encontram com um homem que tinha abandonado tudo, os fãs e todas as riquezas para trás, enfim. Daí uma personagem pergunta se aquilo não é egoísmo, pensar só em si mesmo. E ele fala a frase que se aplica aqui. Pela primeira vez na vida, eu me sinto feliz e eu não vou me sentir culpado por estar assim. Eu não sei muito o porquê eu lembrei disso agora, mas enfim. Fato é que a solução para sua tristeza é dada o tempo inteiro para você. Você só precisa esticar a mão e pegar. Comigo foi exatamente assim. Eu já tinha aceitado que a minha solução era o auto-churrascamento, como os jovens dizem, porque não é possível uma pessoa fracassar tantas vezes assim e continuar fracassando, pelo amor de Deus. Em algum momento eu percebi que a solução não iria aparecer do nada pra mim, eu precisaria fazer alguma coisa. E foi o que eu fiz, eu dei o primeiro passo. Eu comecei uma academia. Meu problema maior estava sendo minha aparência. Então eu comecei pela minha aparência. Só que eu sempre fui de treinar fofo na academia, sabe? Eu não sabia treinar e eu nem procurava ajuda com relação a isso. Eu fazia sim os movimentos corretos e tudo mais, mas eu não colocava mais peso. No caso é a progressão de carga. Até que teve um dia que eu tava lá no meu trabalho, eu comentei pra uma pessoa que eu fazia academia, e essa pessoa falou pra outra, que chegou no ouvido de um cara. Mano, esse cara chegou em mim e ele perguntou se eu não queria fazer academia com ele e outro amigo dele, né? Ele queria, tipo, que montar um grupo pra um ficar motivando o outro, sabe? Eu aceitei. Meu irmão, o quanto que esse cara puxava de ferro, até hoje pra mim é maluquice. E ele ia lá e fazia, tá ligado? Daí, como eu não queria pagar de otário, eu também puxava no meu limite, sabe? E foi aí que nasceu uma boa amizade e, além disso, eu comecei a ver resultado finalmente ali na academia. Primeiro que eu me esforçava mais, eu comecei a sentir mais fome, sabe? Depois eu comecei a me alimentar melhor. E esse cara, ele me passava os treinos e as dietas malucas, sabe? E eu ia lá e fazia. Cara, eu ia pra me divertir na academia. Meu negócio era puxar ferro. Eu nem ia mais por conta de aparência. Eu achava incrível ficar, tipo, do lado de um cara, tá ligado? Gritando igual um retardado na academia vazia, puxando o máximo de peso possível. A gente saía do trabalho e ia direto pra academia, sem falta, sem nem trocar roupa. Foram 3 meses assim. Até que um dia eu fui me pesar e eu tava lá, 66 quilos.
Eu nunca pesei esse peso, falando sério. E as pessoas do meu trabalho lá, elas viam uma certa diferença em mim. Inclusive, elas até começaram a perguntar se eu não tava usando bomba. Claro, né, de sacanagem. Mas eu fiquei feliz porque teve resultado. E ele era relativamente visível. De frango, agora eu era um frango definido. E além disso, eu comecei a melhorar o meu sono. Eu dormia bem melhor graças a isso. E claro, a melhor coisa de tudo é que meu cabelo começou a crescer. Minha autoestima voltou. Meu rosto não tinha mais espinha. Eu tava muito bem. E eu continuei com esse amigo na academia até atingir os 69. Que tá aí a balança que não deixa mentir, tá? Eu nunca bati esse peso na vida. Eu tava muito animado e eu tava mais exposto também do que antes. Foi aí onde meio que a coisa começou a melhorar na minha vida. E foi onde eu tirei essa foto. Só que eu ainda não tava totalmente feliz, porque eu ia pra academia como uma forma de me punir pelas decisões ruins da minha vida. Eu não acho isso uma coisa muito saudável, tá? Cuidar do corpo é muito importante, e você dar tudo no seu treino também é, mas era como se eu fosse uma casca vazia. Eu tava bem por fora, mas ainda não me sentia totalmente feliz por dentro. Na verdade, eu não me sentia feliz de forma alguma. E se não é a academia que vai me fazer feliz, o que é que vai? Bom, vamos continuar o vídeo. I stopped trying to get more and embraced the monastic life, letting go of fleeting pleasures to live a life of discipline, prayer, and service to God. You might think that I enjoy suffering, but that couldn't be further from the case. People in the past lived simple lives focused on God, even if they weren't celibate monks. We aim to control our desires and impulses. The irony is that by denying sensual pleasures, we get closer to freedom, the freedom to control our minds and desires. We discipline our minds, hearts, bodies, and attention spans to live in accordance with the desires of God, Krishna, rather than being driven by worldly whims. At the heart of it all is the understanding that, left to our own devices, we're prone to be consumed by our false ego and turn away from God. Então, aqui responde a pergunta. Faltava algo pra mim, faltava cuidar da mente e também da minha espiritualidade. Como assim espiritualidade? Será que eu vou vir aqui com um papinho de acreditar em Deus agora? Não, nada disso, tá? Você pode traduzir espiritualidade pra caráter, se você quiser, ok? Enfim, a gente já fala sobre isso. Fato é que você precisa sim ter um certo controle do seu próprio corpo e da sua própria mente. Você não pode ser escravo dos prazeres. A psicologia atual estuda isso de uma forma bem interessante, inclusive. Como naquele estudo das crianças que precisavam ser resilientes, esperar, acho que eram uns 5 minutos, para receber o dobro das guloseimas lá. As crianças que resistiram aos impulsos, né, conseguiram se tornar pessoas boas quando cresceram e até foram bem-sucedidas, se eu não me engano. A filosofia e a religião vivem falando sobre isso. E se você não é fã da velha doutrina cristã, por exemplo, basta ver o que o misticismo também fala. Isso aqui é um pentagrama. Cada ponta significa algo. No topo está a alma, o elemento mais importante. E nas outras pontas está fogo, terra, água e ar, representando a matéria, o mundo material. O pentagrama com a alma para cima significa que a matéria está aí para servir de base para sua alma. E quando você vira o pentagrama para fazer seus rituais satânicos, o que você está dizendo é que a sua alma deve servir como base para a matéria. Ou seja, vendendo a sua alma para o diabo, que nesse caso é tudo que é carnal, tudo que é material. Vê? Até o misticismo concorda que a sua alma é a coisa mais importante. E quando eu me refiro à alma, eu me refiro ao seu caráter. Um dos poucos livros bons de autoajuda é o livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. E bem lá no final do livro, o autor faz essa reflexão sobre o que é espiritualidade. E ele traduz como caráter. Uma pessoa de caráter é aquela que tem valores e princípios e não abre mão deles. Se alguém oferecer dinheiro para ele em troca de matar algumas pessoas, ele jamais faria esse tipo de coisa. Mas não por medo de ser pego, mas sim porque ele sabe que isso é errado. Ele tem caráter. No caso do pentagrama de cabeça para baixo, seria como é abdicado seu caráter, a sua alma, para conseguir coisas passageiras. Isso é coisa de gente, sem caráter. Se vender é coisa de pessoas com pouca espiritualidade. Então, se você quer saber como ser mais espiritual, basta ter caráter. E para ter caráter, você precisa de princípios e valores bem definidos. Algumas pessoas, por exemplo, dizem que ter princípios específicos é errado. Porque o que é errado para você pode não ser para outras pessoas, para outras culturas. É o famoso moralismo relativo. E essas pessoas dizem que quem acha que os seus valores e princípios deveriam se aplicar a todos, tá errado. Que no caso, o moralismo universal, né, estaria errado. Eu poderia discutir sobre isso, mas o que eu queria apontar é algo curioso.
Sabe esse meme do QI, onde tem um cara inteligente numa ponta, no meio um rapaz falando asneira e no final alguém idiota que acredita exatamente nas mesmas coisas que o cara inteligente? Então, isso também se aplica aqui no quesito caráter. Para ter caráter, você não precisa ser inteligente, basta ter princípios bem estabelecidos. Por isso, muitos dizem que ser ignorante é uma bênção, porque como você não conhece muito sobre o mundo, você acaba achando que a sua visão de mundo é a correta e pronto. Nem sabe sobre a opinião alheia. Mas as pessoas mais inteligentes sabem que ter uma visão de mundo e seguir ela é a forma correta de se viver a vida. Eu tô falando de virtudes e moralidades específicas. O que você não tolera de forma alguma, independente de ser cultura, enfim. Eu já tive que, por exemplo, me posicionar contra um casal. Caralho, de novo essa porra. Eu já tive que me posicionar contra um casal, por exemplo. Porque um deles tinha agredido o outro, basicamente. O que eu acho uma grande covardia. E eu não gostaria de me envolver com gente assim. E o pior é que o que foi agredido perdoou o agressor. Coisa que eu também não tolero. Enfim, eu fui julgado por isso, eu continuarei sendo, mas eu não acho que eu tô errado. Isso é um exemplo de caráter. Enfim, você precisa saber o que você acredita, o que você não acredita, o que você tolera, o que você não tolera. Ter princípios e valores. Não aceitar traição em um relacionamento é um princípio, por exemplo. Precisamos ter espiritualidade. Mas o que isso tem a ver com objetivos, né? Lembra que eu falei no começo do vídeo sobre objetivos e como a gente se sente alegre no processo do objetivo muito mais do que na conclusão dele? Enfim, vamos continuar aí o vídeo e descobrir como resolver essa questão. As monks, we strive to direct every aspect of our lives towards Krishna. This means centering all of our activities around him, not just a quick prayer before bed or during times of need. 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year, we engage in all kinds of devotional activities like chanting the names of God, reading scriptures, associating with others on this path, and educating others. Our mornings are most important to us. This is the time in which we disengage from all outside activity and just focus on prayer from 4:30 to 9 in the morning. Without this dedicated time, everything else falls apart. How quickly life becomes about me, when what I truly want is to focus on God, Krishna. Você consegue ver como essas pessoas elas estão felizes? Isso aqui não é fingimento. Eu já tive o prazer, né, de participar de uma comunidade voluntária e era exatamente assim. Era uma coisa bem alegre e interessante ver e fazer parte de uma comunidade, né, que se acolhe e que tinha um objetivo que ia além deles mesmos. E essa parte, onde ele fala que se ele parar, tudo cai, também é verdade, tá? Ele faz parte de uma atividade infinita que não tem um objetivo final e envolve a caridade. A vida dele é justamente essa. Isso significa que você deveria viver igual um monge? Não, lógico que não. Eu não recomendo. O ponto onde eu quero chegar é: por que eles são felizes? A resposta é simples. Porque eles têm um objetivo. Igual aquele moço do Bitcoin falou. Igual Schopenhauer, com aquela tal de ânsia de ter. Mas sabe qual a diferença do objetivo deles para o objetivo das outras pessoas normais? É que esses objetivos transcendem a matéria. Vão além deles mesmos. E para mim era exatamente isso que faltava. Um objetivo que ultrapassasse a matéria. Algo que eu nunca pudesse alcançar aqui na Terra. Só que fosse algo muito bom para a sociedade no geral. Mais uma vez, a filosofia antiga e a religião já sabiam disso. Incrível. Jesus dizia para acumular tesouros no céu. E o misticismo dizia para você fazer matéria servir a alma e não o contrário. Ok, vamos sair um pouco do esoterismo. Logicamente, quando você tem um senso de propósito coletivo, você se sente mais feliz. Por isso que pequenas comunidades religiosas são tão estranhas. Parece que eles vivem em uma outra realidade. O senso coletivo deles de ajudar um ao outro e de batalhar por uma causa que tecnicamente transcende a matéria, isso é, adorar a Deus, é um excelente objetivo que dá propósito para eles e os torna mais alegres. Fora que, psicologicamente, a caridade tem muito a ver com a felicidade. Nesse livro chamado Hipótese da Felicidade, ele mostra um estudo sobre a fórmula da felicidade. Felicidade é igual a fatores biológicos, circunstâncias, mais circunstâncias que você se encontra, mais voluntariedade. Embora essa fórmula ela careça um pouquinho de comprovação no meio científico, do método científico, o fato é que fazer trabalhos voluntários vão sim aumentar a sua felicidade, comprovadamente. Então, o que a gente aprende aqui é que ter um objetivo que vá além de você, mas que ao mesmo tempo pense em você, é uma excelente forma de conseguir ser feliz.
Eu, por exemplo, tenho um objetivo. Esse é o meu maior objetivo e ele me transcende, que é ter filhos. O fato de eu querer ter filhos me faz melhorar como pessoa. Porque eu sei que eu preciso melhorar muito. De novo essa porra desse balão. Enfim, eu sei que eu preciso melhorar muito antes de ter meus filhos. Mas entenda, não é como se eu fosse ter filhos só quando estivesse pronto. Eu particularmente não acredito nisso. O fato de você ter filhos já te torna uma pessoa melhor. Essa regra não funciona para todos os pais, tá? Fica aí o meu exemplo de um objetivo que transcendeu eu mesmo. Ele não é sobre mim, é sobre outros e cuidar dos outros e dar o melhor para eles. E aí, qual é o seu objetivo que não é apenas individual? É algo coletivo? Qual é o seu propósito? Não vale ideologia política, pelo amor de Deus. Enfim, vamos terminar de assistir o vídeo. This is easier said than done. We're all conditioned to follow our lower desires. And despite my intentions to do good, my mind still craves unfulfilling things. Fame, adoration, wealth, lust, laziness, self-indulgence. This is still the case even after years of discipline. To curb this, I focus on a higher purpose in life. I reflect on the rarity of human life and the grave responsibility that comes with it. I don't actually need much to be content. A place to sleep, a roof over my head, 2 meals a day, and great friends to share my life with. Without worrying about sex, I can form friendships based purely on love and not exploitation. Without material ambitions driving me, I can spend my days doing simple things like cleaning, cooking, or having conversations with a struggling student and feel good at the end of the day knowing I did something practical. This doesn't mean I'm perfect or free from material desires. I still need purification. But I can at least say that I'm genuinely trying and that this process definitely works. The purpose of these practices isn't to inflict pain, but to simplify our lives and purify our consciousness so that we can focus on God. As it says in the Bhagavad Gita, by becoming fixed and transcendental consciousness, we lose our taste for the lower things and develop a higher taste. A monastic life might seem unappealing at first. Doing the same thing every day can seem boring or dreadful. But it's like we're afflicted by jaundice, where what is sweet tastes bitter. Isso pode parecer vergonha alheia, tá? Mas sinceramente eles estão dançando e eles estão bem felizes por isso. Existe até um estudo que diz que a melhor forma de você curar a depressão é dançando. Também é recomendado pela maioria dos profissionais que você faça atividades físicas e você coloque o seu corpo em movimento, quando você não estiver se sentindo bem. Na verdade, faça atividades físicas. Within a short time, you'll be able to taste that sweetness. With practice, discipline, and being in proper association, you'll find that these things bring you true bliss. Fato é que nós somos como esponjas, então livre-se de amizades tóxicas. Hoje eu tenho poucos amigos graças ao bom Deus. Além disso, você não vai conseguir mudar a si mesmo do dia pra noite, tá? Por isso, comece devagar e também tenha pessoas que vão te trazer pra cima, não pra baixo. Where do you start? You don't have to become a monk tomorrow to experience this happiness. But it's important to build the right foundation in your spiritual life. We actually hold programs for anyone to visit us for a weekend and learn how to implement this lifestyle to the level they're comfortable with. When you're around others who are serious about the goal of life, you'll naturally become more like them. Trust me, you won't feel stuck anymore. A mensagem mais importante desse vídeo é começar. A salvação ela não vai vir pra você do nada. Na verdade, nada vai cair em cima de você do dia pra noite. Você precisa se esforçar, mas você não precisa se forçar tanto, principalmente quando for uma atividade completamente estranha pra você. Tipo, eu conheci uma garota que queria desesperadamente mudar de vida, né? Porque ela tava numa situação bem pior que a minha. E ela tava cogitando virar budista, porque a psicóloga dela recomendou. Cara, como eu odeio psicólogo, bicho. Enfim, não é boa ideia você se jogar de cabeça em algumas coisas, principalmente em coisas que vão te deixar desconfortável no começo. Imagina querer virar monge, tipo, do dia pra noite. Deve ser a maior dureza, sei lá, você se vestir desse jeito aí, fazer essas coisas dessa forma bizarra. Bom, pra finalizar a história, eu preciso contar a conclusão dela. No fim, eu consegui sair da estaca -100 e voltar pra 0. Mas eu não fiquei por lá. Eu melhorei a minha vida em todos os sentidos possíveis. Agora eu tenho meus objetivos bem definidos e até consegui bater todas as metas desse ano. Inclusive tem uma faltando, tá? Será se eu consigo bater até dezembro? Podemos aprender 3 coisas aqui com a minha história. Primeiro de tudo, não tome decisões importantes no impulso. Não caia de cabeça em situações que são irreversíveis. Sempre pense antes de agir. Eu poderia muito bem ter ido com calma, viajado primeiro para aquele estado novo, visto como é a cultura de lá, e depois decidir, né, com calma se eu ia ou se eu não ia. E não fazer do jeito que eu acabei fazendo, né, que foi basicamente me jogar de cabeça. Cair de boca, por assim dizer. Em segundo lugar,
procure nesse próximo ano melhorar tanto o seu externo quanto o seu interno. Começar pelo externo, porque é mais fácil. Se vista melhor, compra coisas que te façam sentir melhor, tipo roupa maneira, sei lá, mude o ambiente onde você tá, suas pessoas, suas amizades tóxicas, ambiente, piriri, pororó, blá 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 blá, enfim. Mas principalmente, cuide do seu corpo. Vá pra academia, pelo amor de Deus. E faça tudo isso com a ajuda de alguém mais experiente, se possível, tá? E por último, tenha um objetivo que transcende questões materiais. Seja batalhar para dar um futuro digno para os seus filhos, para sua mãe, seu pai, pode até ser virar um padre ou um monge, algo que tenha a ver com não apenas ajudar a si mesmo, mas também ajudar os outros, sabe? Enfim, chegamos na parte onde eu costumo falar sobre a moral da história. O que a gente aprende é a coisa mais simples. Você precisa permitir ser feliz. Quando eu era adolescente, eu achava que eu nunca ia conseguir ser feliz na vida. Porque eu achava que a felicidade era algo que você precisava merecer pra ter. E eu ficava imaginando, tipo, cenários hipotéticos na minha cabeça, onde pessoas chegariam em mim e perguntariam se eu era feliz. E eu diria pra elas, igual um grande adolescente descolado, eu nunca fui feliz em toda a minha vida. Claro que hoje em dia isso mudou. Eu não acho mais que felicidade é algo que você mereça. Podemos argumentar que talvez algumas pessoas não mereçam ser felizes por conta da maldade ali delas e tal, do que elas fizeram. Porém, você que tá me assistindo provavelmente nunca fez nada de tão ruim assim. No máximo só gosta de, sei lá, ver pornografia ou então cobiçar o homem alheio. De qualquer forma, felicidade não tem nada a ver com merecer. É um estado. Não existem pessoas mais felizes que outras, só existem pessoas felizes e não felizes. E se algum maluco chegasse em mim hoje em dia perguntando se eu sou realmente feliz, eu diria pra essa pessoa que eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Enfim, muito obrigado aos apoiadores do canal, vocês são incríveis. Sinta-se livre para se tornar um apoiador você também. Eu te convido a entrar no meu Discord pra gente bater um papo descontraído e também a me seguir no Instagram. Eu não posto nada lá, mas vai que eu comece a postar.